Olá amigo, muito obrigado por estar vendo este vídeo. Este aqui é o canal Oficina do Rádio Antigo de Santo André e eu sou Luiz Fernando Jardim. Eu estou com um projeto de fazer uma fonte de bancada regulada de 0 a 30 volts e estava precisando de um transformador. Então eu consegui esta peça, que era um transformador de micro-ondas, e na verdade ele tem aqui uma entrada para 220 volts e tinha um secundário de 2000 volts que eu já removi. A minha intenção é fazer um enrolamento aqui da maneira que quando eu alimentar com 110 volts eu vou ter mais ou menos uns 24 volts AC nesse secundário. Daqui está, fiz uma pintura em preto fosco na carcaça para fazer o enrolamento. Primeiro deixa eu dar uma explicação aqui por que eu arranquei esse secundário. Na verdade eu queria fazer o seguinte: o primário desse trafo era 220 volts, eu tenho a alimentação de 110, o secundário dele é 2000 volts. Alimentando com 110 eu teria 990 volts. A relação de Spira é 1:9. Uma volta aqui, 9 voltas aqui. Eu queria usá-lo ao contrário, fazer do secundário o meu primário. Alimentando com 110, eu ia ter no secundário 12,2 volts. Mas eu preciso de 24 volts no mínimo. Se você tem um trafo desses 110 volts, você pode fazer essa inversão, você vai ter uma tensão boa e uma corrente ótima, porque o primário a gente pode ver que a fiação é bastante robusta, bastante grossa. Deve dar aí uma boa amperagem para uma fonte de bancada. Como esse meu é 220, eu não tive outra alternativa a não ser arrancar esse secundário para fazer um novo. A vantagem desse rolamento ser de 220 e eu trabalhar com 110 vai ser que o aquecimento desse trafo vai ser bem menor. Esses trafos de micro-ondas costumam aquecer bastante. Com esta manobra eu vou ter um aquecimento menor do que o normal. Eu até abri mão e arranquei o protetor térmico que tinha no núcleo. Como é uma fonte de bancada, a utilização não é constante, então eu não preciso dessa peça aqui no meio do meu enrolamento. Porque se ela dá defeito, eu teria que desmanchar todo o enrolamento para acessar ela. Para mim saber quantas voltas eu vou ter que fazer nesse meu secundário para obter os 24 volts, eu fiz o seguinte teste. Estou alimentando aqui o secundário de 220 com uma tensão de 117. Olha lá, 119 agora. A tensão aqui varia, 117, 119, 120. Por hora temos aqui 119 volts. Okay? No secundário, eu coloquei aqui 3 Spira para ver a tensão que eu consigo com essas 3 Spira. 1,52 volts. Isso me dá o seguinte: com 3 voltas eu tenho 1,5 volt. Para ter 24 volts eu vou ter que fazer nesse secundário 48 Spira. Eu vou usar aqui um fio de 1,5 milímetro quadrado, que pela tabela AWG é o número 15, o que dá na tabela mais ou menos 4,8 ampere nesse secundário. Vamos lá então providenciar aí as 48 Spiras e ver o que conseguimos nessa tensão. Aqui está o enrolamento concluído. Agora vamos testar aqui, ver quantos volts a gente consegue aqui nesse secundário. Eu calculei 49 Spiras, mas eu consegui botar aí só 48. Vamos ver o que temos de tensão. Hoje a gente tem na minha rede aqui 113 volts
23.1. Minha intenção era chegar aos 24, mas isso já é suficiente para mim montar a fonte que eu estou precisando. Aqui está então o trabalho concluído. O enrolamento num transformador originalmente de 220 volts, que ligado em 110 volts está me dando 23 volts corrente alternada aqui, suficiente para minha fonte. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí para ajudar o canal. Inscreva-se se ainda não é inscrito e muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo.